Hoje trago-vos uma novidade. No âmbito do Aging Back Club, criei um conjunto novo de podcasts que pretende pensar o envelhecimento na primeira pessoa. Envelhecer, conversas na primeira pessoa, traz-vos a experiência de pessoas mais velhas, mas que continuam a ser ativas, que continuam a ser produtivas, que continuam a ser o exemplo para gerações mais novas com quem que podem ensinar e que eles podem aprender com elas um envelhecimento mais saudável, mais jovial, mais produtivo, mais generoso. Gostaria de dar as boas-vindas à Mané, que é a nossa convidada de hoje. É com imenso gosto que a tenho aqui a abraçar este novo projeto de podcast de envelhecer com as conversas na primeira pessoa e, portanto, dou-lhe as boas-vindas aqui a este novo projeto. Muito obrigada, Alexandra. Para mim, acho que é um projeto muito interessante e que cada vez mais as pessoas têm que ficar ativas mais tempo, porque senão morrem. É esse o espírito. Passo então a apresentar a nossa convidada de hoje, Maria Manuela Queiroz Vasconcelos Mota dos Santos, nascida a 22 de abril de 1950 em Amarante, casada há 48 e com um filho. Portanto, neste meu projeto de envelhecimento saudável, eu pretendo entrevistar pessoas com a idade mais avançada, mas que continuam a ser uma inspiração, e foi por isso que pensei na Mané como um bom exemplo deste envelhecimento. Tem quase 75 anos e continua a trabalhar, com funções de responsabilidade e que quer que cada dia faça a diferença, não desistindo de continuar com novos projetos, novas intervenções na sociedade civil, novas aprendizagens. Passo assim a apresentar o currículo da nossa convidada para se perceber melhor quem temos hoje aqui connosco. Licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, começou a trabalhar aos 27 anos e continua a fazê-lo diariamente. De forma inteligente, dá-se umas folgas às quartas-feiras, mas a reforma oficial foi mesmo uma nova oportunidade e não um destino. É vice-presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil, a holding familiar, e, até há pouco tempo, é responsável pelo pagamento dos vencimentos de mais de 10 mil funcionários. Como é do conhecimento público, o Grupo Mota-Engil existe no panorama empresarial português desde 1946 e é um líder de mercado em Portugal no setor da construção civil e obras públicas. A Mota-Engil SGPS está cotada no PSI 20, principal índice da Bolsa de Valor de Lisboa, e exerce atualmente atividade em 21 países com mais de 55 mil funcionários. Desde 2010 é presidente do Conselho de Administração e membro do Conselho Decorador da Fundação Manuel António da Mota, e esta fundação prolonga um bocado a tradição filantrópica do Grupo Mota-Engil, em continuação do legado do seu fundador, Manuel António da Mota, o pai da Mané, homem inspirador, empreendedor e filantropo. É um importante instrumento na política de responsabilidade social deste grande grupo que é a Mota-Engil, naquilo que se pretende ser uma cidadania empresarial ativa e participativa e que deveria haver até mais destes exemplos. Entre outros, a Fundação privilegia o desenvolvimento social, que é contribuir para o desenvolvimento social de comunidades nacionais e internacionais onde o grupo exerce a sua atividade, com várias áreas de intervenção, nomeadamente a solidariedade social, o apoio social e familiar aos colaboradores do grupo da Mota-Engil nos vários países em que estão envolvidos na atividade e o voluntariado. A Fundação está sediada no Porto e tem por fim a promoção, desenvolvimento e apoio às iniciativas de natureza social nos domínios de beneficência e solidariedade social, de natureza cultural, nos domínios da educação, saúde, ambiente, organização e apoio à atividade artística, exercendo a sua atividade em todo o território nacional e nos países onde o grupo ainda marca presença. Muito importante, institui ainda anualmente o Prémio Manuel António da Mota, do qual é membro do júri para fazer avaliação das candidaturas.
o prémio procura homenagear a memória do fundador da Mota em Gil, distinguindo todos os anos organizações que se destaquem nos vários domínios da atividade da Fundação. Agora que, no fundo, já perceberam quem é esta grande senhora, e eu exijo dizer isto, em termos curriculares, gostava de ouvir na primeira pessoa falar da sua história de vida e, no fundo, poder partilhar um bocadinho connosco como é viver de forma jovem, produtiva e generosa. Que é assim que eu olho para si, é assim que eu a vejo e é assim que eu tenho, digamos, crescido a olhá-la. Portanto, começava agora por lhe lançar a primeira pergunta, porque gostava muito que nos contasse um bocadinho, na primeira pessoa, como foi um bocado a sua infância, como foi a sua adolescência, inicialmente em Amarante, e o que é que aconteceu depois. Porque, no fundo, nós somos um bocado do nosso percurso de vida. Portanto, Mané, gostava muito de ouvir essa sua história. Sim. Ora bem, eu nasci no Porto, por acaso, sou de Amarante, os meus pais sempre viveram lá, tive 4 irmãos, sou a mais velha, portanto, é uma família numerosa hoje. Hoje seria uma família Seria numerosa. uma família numerosa, mas também tinha muitos primos e mais velhos e portanto, fui criada sempre num ambiente familiar e acho que com muito amor. A minha mãe e o meu pai, os dois têm Maria Amália Mota e Manuel António da Mota, tanto que o meu irmão muitas vezes diz, a fundação é MAM, Fundação Maria Manuel António da Mota, Maria Amália Mota. Os meus irmãos, somos 4 No no total. Eu, a Teresa, que tem menos um ano que eu, o António, que está no meio de mim e da Paula, que a Paula é mais nova, tem uma diferença de 8 anos para mim. Nós estudamos em Amarante até ao 1º ano, portanto fizemos a escola pública, todos, e depois passámos para o Colégio São Gonçalo, cada um no seu timing, não é? Mas no 1º ano meu pai conseguiu zangar-se com um padre que nos dava aula de português e que às vezes era assim um bocado inconveniente. Tanto que no 2º ano já estávamos no Porto, no Colégio de Sardão, e eu e a minha irmã Teresa. Muitos jovens para o Porto, para um colégio interno. Interno. E o meu pai teve várias discussões lá com as irmãs, que na altura chamavam-se madres, as mais importantes, e irmãs dos serviços, eram doroteias, elas gostavam muito dele, e ele convenceu-as a que todas as meninas deviam ir todos os fins de semana à casa, porque naquela altura só se ia de 2 em 2 semanas a casa. Portanto, E o seu pai, com aquela ideia muito importante, digamos, da família. Era a minha mãe que nos levava todas as segundas-feiras de manhã e depois ia-nos buscar às sextas-feiras à tarde ou aos domingos. Ou aos sábados. Às quartas-feiras era um dia que nós íamos lanchar. Com a minha mãe, ela ia buscar-nos ao colégio. Essa mãe, que era uma senhora um bocadinho à frente do seu tempo, a minha mãe para já porque tinha estudado, até aos 16 anos, que não era uma coisa comum, sim, conduzia um tal de carro. Um tal de carro, porque, era, portanto, ela estudou até aos 16 anos, até ao 6º ano, porque lá em Amarantes não havia mais estudos. Nessa altura. Teria que vir para o Porto. E ela gostava muito de arquitetura e pintura, etc., mas o meu avô não a deixou vir. Portanto, ficou em Amarante, mas, entretanto, aprendeu, já sabia piano, e interessou-se por bordados e piano, e, portanto, era uma pessoa um bocado... era bastante despachada. Tinha só um irmão e, portanto, ela era que, no fundo, que mandava na família.
Sim, mas mandava na família. Mas Na havia família, um pai Pois, mas que era depois, um homem também que, apesar de ter ficado com a sua quarta classe, porque o agora vou pai falar do meu pai, porque então. faleceu cedo, não é? Claro. Ele teve de assumir os negócios da família, portanto não pôde estudar mais. Mas também não foi isso, digamos, que o Não. deteve de ter chegado tão longe. Sim, não. Não, porque ele, naquela altura, normalmente as pessoas começavam a trabalhar muito cedo. Pois. E, portanto, ele com a quarta classe conseguiu, começou a Era homem trabalhar. feito. Era um homem, não é? Começou a trabalhar e fez com os cunhados 2 empresas em Amarante, uma que se dedicou posteriormente mais a Moçambique e a Portugal, e outra que foi para Angola, para Cabinda, mais precisamente, onde o meu pai acompanhou sempre os negócios de Angola. Rodeou-se sempre, isso eu lembro, de gente muito competente, que sabia mais que ele, e ele aprendeu muito dessas pessoas, tudo o que elas sabiam. Era uma esponja. Eu ia dizer isso mesmo, era uma esponja. Porque, por exemplo, ele não falava inglês, não é? Mas ele, quando ia às reuniões, ele percebia perfeitamente por o olhar, por o estar das pessoas, se a tradutora ou o tradutor que estivesse com ele, mas não, ela teve uma secretária que falava inglês e, portanto, se estava a dizer o que ele queria que disse, fosse dito. E depois se ela traduzia aquilo que eles disseram. E muitas vezes interrompia e dizia: Feliz Bela, diga lá outra vez como é, porque parece-me que não é bem assim. Pronto. Portanto, é uma das coisas que me lembra mais. Oh, Mané, mas conte-nos uma história que eu acho muito emblemática e que define, no fundo, o pai como uma pessoa que realmente não tinha medo, ia à luta e conseguia as coisas, que foi quando ele foi a Nova Iorque. Foi. Assim, eles ganharam o concurso do aeroporto de Luanda, mas era preciso financiamento. Angola não tinha dinheiro, Portugal não tinha dinheiro, portanto, era preciso financiamento. E o meu pai meteu-se a caminho com um amigo que falava bem inglês e lá conseguiram o financiamento e trouxeram o dinheiro que foi parar a Angola para se comprar máquinas, lá chegaram as máquinas, para se fazer o aeroporto, e o aeroporto foi feito. E foi feito. Portanto, é uma pessoa que metia-se a caminho sozinha, às vezes, para a África. Naquela altura não havia tantos meios de comunicação, como sabem, nem telefones em toda a parte existiam. Houve uma vez, por exemplo, andámos 2 dias praticamente sem saber onde é que ele andava. E isso era penoso, porque nós éramos miúdos e a minha mãe ficava sozinha com as crianças, não era fácil. Mas pronto, foi assim que foi correndo a vida, crescemos. E veio a altura da da faculdade. Mas quem é que lá em casa escolhia os cursos para onde iam os filhos? Que isto é muito importante. Eu acho que quem escolhia mesmo era só o meu pai. Porque no fundo o seu sonho era a agronomia, que não foi isso que acabou por fazer. Eu gostava de ir para a agronomia, mas o meu pai não, nem pensar. Portanto, eu e a Teresa fomos para a economia e depois o meu irmão e a Paula, que é a mais nova, foram para a engenharia. Esses nem sequer tiveram a hipótese de recusar, porque a Paula também tinha muito jeito para arquitetura e ainda tem. Sei um bocado com a veia da minha mãe. E lá nos formamos todos, não é? Aqui no Porto, numa altura um bocadinho conturbada. Numa altura conturbada. Um bocadinho conturbada. Houve até aí qualquer coisa que aconteceu, um epifenómeno. Nós andávamos ali na economia, lá no cimo, no sótão dos leões, e aquilo ardeu, em determinada altura, antes do 25 de Abril, ainda não havia faculdade de economia nova, ainda se estava a construir. Fomos todos para um colégio ali na rampa da escola normal e depois, mais tarde, fomos para a faculdade nova. Perdemos um ano entretanto, depois houve uma passagem administrativa, ficámos com algumas bases não tão sólidas, mas todos nós,
há ministros que também estavam lá. Ou houve, agora também já estão fora do percurso. Mas foi uma altura muito engraçada, porque abriu-nos outros horizontes. Realmente não tínhamos tantos horizontes como até aí, porque tínhamos que ler livros do Lenino, enfim, Eram mesmo outras alturas. era outra vida, uma vida diferente. Mas- Nunca nos metemos em politiquices, porque isso, pronto, Não vos dizia, não gostavam. nem nos dizia muito. Mas o meu pai foi atacado muitas vezes por defender, primeiro por estar em Angola e defender que devíamos continuar lá, portanto já do outro lado. Mas depois nunca saiu de Angola, ficou sempre, nunca saíram. Tanto que um Natal, um sócio dele que estava lá, que era o que estava a acompanhar mais de perto a parte de Angola, foi preso porque deu-me umas caixas de vinho e não sei o quê. Aquilo passou. É o que eu digo, foram tempos conturbados. Mas nesses tempos conturbados, a Mané, que tem uma paixão, que eu não sei até se isso não ajuda no conjunto a envelhecer melhor devido ao enriquecimento cultural que são as viagens. E ainda muito nova, quando ainda não era muito comum haver grandes viagens, foi a primeira vez em 1970 a Londres Com o e meu irmão. depois, com o irmão, e depois foram um bocadinho mais aventureiros e foram fazer um périplo pela Europa Pela Europa. aos seus 22 anos. Sim, mais ou menos. Certo. Claro, que por acaso nós os dois não tinha corrido muito bem o ano, mas mesmo assim marcámos a viagem toda com um amiguinho Amarante que tinha uma agência de viagens e fomos fazer. Começámos por Paris, Hamburgo, Amsterdã, Copenhague, depois fomos a Veneza, não, primeiro fomos a Zurique, depois a Veneza e a Roma. Em Roma acabou-se a viagem, porque entretanto roubaram a carteira E os e os documentos, porque eu trazia tudo comigo com medo que o meu irmão, como era mais novo, se me fugisse de noite com o dinheiro e com os documentos. Mas tudo correu bem a partir daí, mas duas amigas que tinham ido ter connosco, que nunca mais chegavam, porque naquela altura era difícil as comunicações, só chegaram no dia seguinte e eu já as via, sei lá, na Arábia ou num sítio qualquer, que tinham sido roubadas. E, pronto, mas elas chegaram bem. O que durou é pouco, porque fomos fazer umas compras e, enfim, com a inocência das carteiras abertas, roubaram Acabou-se a muita coisa. viagem. Acabou-se a viagem aí. Acabou-se a viagem. E Portanto, lá fomos nós para o consulado, tratar dos Grande dor de documentos, cabeça, claro. etc. E avisar os voltaram. meus pais. E voltámos e tínhamos a nossa espera no aeroporto. E os meus pais também. E essas viagens a dois, no fundo, porque eu viajava com o meu irmão e depois tínhamos sempre uma amiga ou duas amigas, acabaram por aí, mas continuaram posteriormente, quando já éramos casados, com filhos. Pois é isso, mas fizemos entretanto, muitas viagens. a Mané casa, Eu tem caso, um filho tenho um filho. e a partir dos 27 anos começa a trabalhar com, como vimos, Porque estive funções ainda- de responsabilidade importantes e nunca mais parou. Aliás, daquilo que eu me apercebi, continua exatamente a trabalhar, um full-time job, digamos assim, de manhã até às 6 da tarde, tirando a quarta-feira, principalmente na Fundação. Não só na Fundação, porque a Fundação é assim. A Fundação, nós temos uma comissão, quer dizer, tivemos sempre administradores bastante competentes, rodeámos de pessoas que trabalharam bem, temos uma equipe fenomenal e nessa comissão executiva estava o Dr. Rui Pedroto, que penso que toda a gente conhece, e que é uma excelente pessoa, além de ser muito culto, é muito competente em tudo o que faz. E tem-me ajudado muito, confio muito nele
E ele também confia em mim. Já trabalhámos há 31 anos, que é uma longa vida. Mas a fundação foi difícil, Foi, digamos, mas pôr de pé, certo? a fundação, primeiro que nascesse, foi muito difícil, porque o meu pai morreu em 95 e só uns anos muito mais tarde 2009, é que nós... começa o embrião. Embrião, esse da fundação, que começa muito antes, com a vossa Sim. empresa sempre de portas abertas, no fundo para já tentar vinha no ajudar, seguimento do que os meus pais faziam. exato, a filantropia para com Pois. quem trabalhava na empresa. Entretanto, fizemos a fundação, foram para lá administradores, passaram já alguns que já entraram, outros já saíram, e continuou assim até hoje, em que já está outras sobrinhas, tenho sobrinho lá também, e temos projetos muito interessantes. Um deles que eu achei muito bonito e que, pronto, no fundo vocês acreditam também na educação das pessoas que trabalham convosco, Sim. que são ter, por exemplo, bolsas de Bolsas de estudo estudo. para alunos com aproveitamento, filhos do colaborador, que de outra forma, por exemplo, não poderiam ir Claro. estudar, por exemplo, para o ensino superior. Sim. E depois, mais assim, algum projeto que queira ressaltar dentro da E Fundação? ainda temos os das creches, porque nós nunca formámos uma creche, como estamos sempre dispersos. Temos obras Depois, em 21 várias, países. em 21 países, e não só. Mesmo cá em Portugal, as obras é onde É no país calha. inteiro, Pois. exato. Portanto, mas mesmo assim nós Não apoia a creche. damos apoio aos estudantes, aos miúdos da creche. Temos também um apoio agora com a DECO, que é para as pessoas que têm algumas dificuldades financeiras, saber alguma literacia financeira para se conseguirem financiar melhor e tratarem desses problemas, que também é importante. E como são uma empresa de construção, também ajudam muitas vezes a melhorar, digamos, a habitação também de alguns colaboradores com mais dificuldades. Sim. E temos um projeto que chama-se Uma Obra, um Projeto, e que vem no âmbito de outros projetos que nós tínhamos e que temos, com a Câmara do Porto e com o Oeiras Sem Barreiras, que é para tirar algumas incomodidades para pessoas deficientes, com mobilidade reduzida, mas aqui no Porto fizemos bastantes intervenções em casas de pessoas que tinham chuva dentro de casa, a casa estava toda a ruir, e foi muito interessante. Isso fizemos com a Justice Change, que é uma organização que tem ajudado muita gente, com a colaboração das câmaras e das empresas. Certo. Também tivemos outro projeto, ainda temos, que é a Habitat, que é um projeto americano, em que vêm para cá os jovens, sobretudo americanos, e ajudam a reconstruir casas que nós... Mais outro projeto de solidariedade social, que claro. nós, com as autarquias e assim, portanto, vamos angariando e nós juntos damos apoio financeiro e eles dão a mão de obra, e nós também damos a mão de obra, porque depois há voluntariado para quem quiser. Mesmo até em África. Chegadas aqui, eu tenho de lhe fazer aqui duas perguntas, porque olho para si como uma mulher que teve um percurso ativo e continua a ser um percurso ativo. Que tipo de conselho daria a pessoas mais novas que nos estão a ouvir e que a veem como uma pessoa mais velha, no sentido de melhorar a qualidade do nosso envelhecimento? O que é que acha que fez na vida que melhorou a qualidade do seu envelhecimento? Primeiro, acho que foi nunca parar. Nunca parar. Mesmo nos momentos mais difíceis, e houve momentos muito difíceis, que toda a gente atravessa, não é? E apetece não fazer nada, ou ir para casa, ou fazer... Eu procuro ir para o escritório.
Portanto, nunca parar, uma coisa. Nunca parar. Depois, outra coisa que também, no outro dia me falou, como sendo algo muito importante no envelhecimento saudável. Sim, é alguma coisa que eu não fiz de nova, que era fazer bastante exercício, que eu não fiz. E Por que isso tenho os dizia que era problemas que importante tenho hoje, fazer. problemas que são um bocado graves para mim, porque vejo algumas coisas que ainda queria fazer, que vamos ver, não é? Exato. Nomeadamente viajar. Depois temos outra coisa importantíssima, que eu isso sei. Como eu comecei por dizer, temos um casamento com 47 anos. Portanto, um casamento estável... Quase 48. Quase 48, uma família estável, são também outros pilares de um envelhecimento mais saudável, porque pressupõe felicidade. E também falou de uma coisa muito importante, e que eu também acredito muito, que é Dos netos. também, mas está na família, os amigos. No Sim, fundo, disse-me que é uma coisa mas que... é assim, há duas coisas muito importantes para mim. Primeiro, os amigos sempre foram. Desde sempre tive amigos, acho que, e eles também eram meus amigos, alguns já partiram, também sofri por causa disso, outros estão cá, vamos nos vendo de vez em quando, mas é como se fosse ontem. E depois, quando chegaram os netos, há uma coisa muito boa que acontece na vida das pessoas. Rejuvenesce-se. Rejuvenesce e faz, e é isso que eu tenho muita vontade de andar, que é para os acompanhar mais um bocadinho. Muito bem. E também ouvi dizer que não é grande, não é muito lambareira, que essa coisa do açúcar não é muito Não, consumo. é assim, eu sou gordinha porque tenho geneticamente na família, somos todos um bocadinho gordinhos. Mas assim, tenho bastante cuidado com a alimentação e não como muitos doces, não como muitos doces, mas gosto, mas não como. Portanto, há assim aqui várias coisas que condicionam E agora um bom faço envelhecimento. o que eu não fiz quando era mais nova, é faço muita fisioterapia E ginástica. e ginástica dentro da Muito fisioterapia, pronto. E agora, para terminarmos, a pergunta ao contrário. O que é que daria como, digamos, também sugestão do que não deve ser feito, porque isso vai condicionar um envelhecimento pior? Primeiro, não devemos cair em depressão, porque é uma coisa tão fácil de cair e há ajudas para isso, mas a ajuda parte de dentro de nós. Eu acho que é a pior coisa que pode acontecer. É desistir. É o que eu tenho, eu tenho desistir. mais medo que me aconteça, mas graças a Deus temos ultrapassado. Portanto, nunca desistir, não é ter depois, objetivos. há uma coisa que eu quero salientar. Nós somos uma família muito unida. Somos 4 irmãos, muito unidos. Quando o meu pai faleceu, ainda éramos relativamente jovens. O meu irmão tomou os comandos da empresa. Nós acompanhamos sempre. Muita gente achava que as coisas não iriam correr tão bem, mas correram, graças a Deus. Já passou para a outra geração a seguir e vamos ver se continuamos, nós os mais velhos, a ajudar esses que estão agora a começar a sua vida mais ativa e que estão na flor da idade para fazer. E, entretanto, vão chegando os outros mais pequenos que onde aparecer também. E espero que a empresa, que o grupo continue na nossa família por alguns anos, ainda com parcerias. Também temos chineses, temos nos vários países onde estamos, temos sempre sócios locais. E, portanto, é uma coisa importante para nós. E isso deve-se muito também às pessoas que rodearam o meu pai e o meu irmão, e agora os que estão agora. Porque é muito importante rodear-se de boas pessoas que continuem e ajudem naquilo que mesmo é a nossa ambição. E há uma coisa importante que disse muito bem. Há uma coisa que ninguém nos pode tirar, é que a idade traz experiência. E nós conseguimos, pela nossa presença neste envelhecimento ativo, pelo exemplo, educar as gerações mais novas que podem aprender com as pessoas mais velhas. Portanto, elas têm ainda, mesmo depois de uma reforma oficial, um papel importantíssimo, pelo exemplo, a motivar as gerações
mais jovens. Mané, foi mesmo um prazer tê-la cá, conhecer um bocadinho mais do percurso de alguém que continua a fazer coisas e, portanto, a dedicar-se à sociedade civil, a ajudar, a filantropia, a educar os netos, a viajar e que descobriu realmente a importância do exercício físico nesse envelhecimento saudável. Portanto, muito obrigada. Um gosto tê-la aqui, um orgulho.